Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa Força de Deus com muita alegria. É muito bom ter você aqui conosco. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno. Você que está no YouTube, compartilha este vídeo com mais pessoas. É uma alegria estar aqui com você. Saúdo você que está na TV Século XXI. Eu saúdo você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Vamos começar, vamos aprender, vamos meditar neste livro que é o mais importante das nossas vidas, a Palavra de Deus. Muito bom estar com você. Antes de tudo, já quero saudar, receber aqui no meio de nós, mais uma vez conosco, Dom José Falcão. Sua bênção, alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Meus queridos, nos programas passados, nós fizemos uma linda pesquisa. O Dom José Falcão foi nos trazendo a tradição da igreja, os padres da igreja. Porque se vocês lembram que a gente tratou nos programas passados, por que 4 evangelhos? Não menos e não mais? E na própria Sagrada Escritura era difícil achar uma resposta para isso. Foi preciso ir à história da igreja, foi preciso ir aos padres da igreja. E com muito cuidado, com muita calma, Dom José Falcão foi trazendo um dos maiores padres da igreja. De uma forma cirúrgica, eles foram nos mostrando que a igreja foi crescendo nessa certeza de que são 4 evangelhos, nem menos, nem mais, o porquê. E a gente já entendeu muita coisa. No programa passado, nós terminamos falando do Concílio Vaticano II, que parece que fez uma síntese. E nós que fizemos tantos programas sobre os padres da igreja, vendo os próprios textos dos padres, não alguém comentando os padres, nós vimos o próprio texto dos santos padres. Quando nós vimos o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, falando conosco, parece que fez uma síntese de tudo que nós tínhamos visto nos padres da igreja. Portanto, não é uma descontinuidade, a igreja é sempre essa continuidade da história da igreja, dos padres da igreja, dos apóstolos. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez, vamos seguir, temos muita coisa a tratar. E eu quero aproveitar que nós estamos tratando, Dom José, do Concílio Vaticano II, falamos da Dei Verbum. Podemos dizer que os evangelhos têm um caráter histórico? Eles são livros históricos, porque narram acontecimentos que ocorreram na história, que fizeram a história, que integraram a história de Israel e a história de toda a humanidade. De toda a humanidade, porque o evento Cristo é um evento que não apenas é uma convenção, pelo menos no Ocidente e em grande parte do Oriente também, antes de Cristo, depois de Cristo, ano 2024. O que é 2024? Por que esse número? Por causa de Cristo. Sim. Então, é uma figura histórica, sem dúvida alguma, é uma personagem que indiscutivelmente se pode comprovar com fatos da história, com documentos, com arqueologia, tudo isso se pode comprovar que existiu alguém, um judeu, chamado Jesus. E esse Jesus nasceu nessa cidade, viveu nesta região, morreu naquela outra cidade e assim por diante. Então, nesse sentido, várias ciências podem se debruçar sobre esse acontecimento, que também está registrado num livro, que é um livro histórico, não é? Bem, então, nesse sentido, os evangelhos são históricos, porque eles não narram lendas, eles não narram
não são uma mitologia, não são acontecimentos que teriam ocorrido fora desse planeta, portanto, com conjecturas, com tergiversações, etc. Ou seja, lenda, ficção científica ou qualquer coisa dessa natureza. Ou seja, coisas que não aconteceram e que foram descritas, como tantas obras que não são históricas, mas são lendas porque narram deuses, demônios e assim por diante, se digladiando e assim. Não. Neste sentido, os evangelhos são históricos. Quem os escreveu viveu na história. A escrita foi um fato histórico. A proteção do documento foi um fato histórico. E esse documento foi sendo guardado e transmitido e lido, etc., ao longo da história. Neste sentido, são livros históricos. São livros históricos porque descrevem acontecimentos da história. Todavia, não são apenas livros históricos, como que quem os escreveu de forma imparcial, com possibilidade de errar, e aí já entra a inspiração. Sim. Portanto, você não pode identificar, agrupar, alinhar esse livro histórico com a descrição, por exemplo, da guerra do Peloponeso, lá da Grécia, no ano tão... onde o escritor pode ter cometido gafes, erros, ou pode ter exagerado, aumentado alguma informação e assim por diante. Não. São livros que tratam de fatos da história, mas são livros inspirados por Deus. Aqui entra a fé. Há um texto do Concílio Vaticano II, da mesma Dei Verbum, já citada por Vossa Reverendíssima no começo do programa, que mostra exatamente isso. Eu vou ler esse texto e acho que é bom a gente retomar esse texto, claro, com as provocações de Vossa Reverendíssima. O texto vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Vamos a ele. A Dei Verbum trata, sim, do caráter histórico dos evangelhos. São livros históricos nessa perspectiva. Vamos lá. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens até o dia em que subiu ao céu. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-no sempre com intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. No meu entendimento, um texto simplesmente belíssimo. Então, respondendo à sua pergunta, os evangelhos são livros absolutamente históricos. A Igreja sempre defendeu firme e constantemente que a historicidade dos evangelhos não pode ser questionada. É indiscutível. É uma verdade intocável, imbarganhável. Acabei de inventar esse neologismo. Ela é uma realidade. A resposta à sua pergunta é sim. Sim.
Muito bom, começamos o programa muito bem. O que eu gosto de ouvir de Dom José Falcão dizendo é o seguinte: primeiro que não é uma lenda, né? Não é uma lenda, é um fato histórico. E enquanto o Dom José Falcão falava, muitas pessoas, às vezes, Dom José, elas leem os evangelhos e parece que é uma coisa muito distante, E eu tenho certeza que aquelas pessoas que um dia, por exemplo, pisaram na Terra Santa, elas começam então a entender o seguinte: poxa, então de fato é algo histórico, aconteceu aqui, porque nós aqui no Brasil, não sei o que, na sinagoga, de repente você está lá na Terra Santa e você fala, aqui nessa sinagoga Jesus fez isso, então faz com que a pessoa entenda mais ainda o que o Senhor agora está falando. Isso é belo. Então não é uma lenda, não é uma história inventada. Muito bom quando falava, fizeram-no sempre com a intenção de que conheçamos a verdade. Então não é uma lenda, não é uma coisa inventada. Os evangelhos não foram inventados para que criamos em lendas, histórias contadas, não. Verdades históricas, de fato aconteceu. E isso para a nossa fé é maravilhoso. Eu tenho mais perguntas a fazer a Dom José. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí não, e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Começamos o programa falando sobre o caráter histórico dos evangelhos. É uma história contada, é uma lenda, é uma invenção de homens, é uma forma figurada de falar o que Cristo estava nessa terra? Não. E aí eu já aproveito e pergunto para Dom José, porque muitos dizem que há uma diferença entre Cristo histórico e o Cristo da fé. O que significa isso? Cristo histórico, Cristo da fé, é a mesma coisa? É conflitante? O que significa isso? Essa distinção, ela parece que entrou no estudo da exegese entre os investigadores da Escritura no final do século XIX. Outros defendem que só foi no começo do século XX. Em todo caso, seria o seguinte: o Cristo histórico é aquele que a ciência histórica pode comprovar aquilo que está escrito, aqueles acontecimentos que são, digamos assim, sujeitos ao crivo da história e podem, digamos assim, ser averiguados e se pode constatar, assim como se constata que Pedro Álvares Cabral foi uma figura histórica. Uhum. Então temos documentos que provam, não é? Aquilo que se disse, aquilo que se escreveu, realmente dele condiz com a verdade, porque a história dá a sua chancela. O Cristo da fé seria aquele que é fruto da experiência da ressurreição, a experiência de pessoas crentes da igreja primitiva. Bem, até certo ponto, essa distinção, ela pode ser aceita. Mas a partir de um determinado momento, ela é inaceitável. Até onde essa distinção ela é aceita? Vamos imaginar o credo. O credo. Vossa Reverendíssima sabia por que Pôncio Pilatos está no credo? Padeceu sob... Pôncio Pilatos. Está no credo, não está? Sim, sim. O símbolo niceno-constantinopolitano e também a versão mais reduzida, que é o credo menor, que nós recitamos nos domingos e solenidades, na missa, e rezamos também em casa nossa oração, que é o símbolo da fé. Pôncio Pilatos foi colocado no credo justamente para que se insistisse nisso. Ele é uma figura histórica. Isto é, esse Jesus que padeceu sob Pôncio Pilatos, isto é, padeceu sob o Império Romano. E o Império Romano tem autoridades. E a autoridade do Império Romano, quando Jesus morreu, foi essa figura, sombria, horrorosa. Alguém pode perguntar, mas por que
a mãe igreja vai colocar aquela mala pesada, aquele mau caráter, aquele covarde, aquele medroso? Tudo isso ele foi, mas uma figura histórica. Então, quem quiser investigar, vá nos anais do Império Romano. Vários museus em Roma, viu? Museus de arqueologia, documentos, etc., atas do Império Romano na cidade de Roma e em vários museus, museu em Londres, museu na Espanha, museu até em Israel, enfim, documentos do Império Romano, etc. Então, a finalidade de se colocar Pôncio Pilatos no credo foi essa: Cristo histórico, figura histórica. Agora, o problema, e de fato, quando se diz Cristo da fé, você está dizendo que é o Cristo que é reproduzido, que é lido, do qual se escreveu tanto no Novo Testamento, do livro do Evangelho segundo Mateus até o Apocalipse, é o Cristo da fé dos apóstolos, é o Cristo da fé dos discípulos, é o Cristo narrado, escrito. O que se escreveu como fruto de uma experiência de fé. Sim. Tudo bem, até aí nenhum problema. O problema é nessa distinção que, enquanto tal, pode até ser aceita. Eu diria, não há nenhum problema você fazer essa distinção. O problema é quando você diz o seguinte: não, isso aqui, olha, está falando Jesus andou sobre as águas. E aqui é exagero. Ah, entendi. Ah, isso aqui é fruto deles. Eles divinizaram Jesus. Jesus não fez isso, não. Então é Cristo da fé. Então, na verdade, esqueça isso. Ele não andou sobre as águas. Ele talvez tenha nadado. Talvez ele tenha andado sim, mas ali bem rasinho, etc. Jesus expulsou os demônios. Demônio não existe. Isso é fruto da invenção desse pessoal, dessa crendice. Eles acharam, eles inventaram, atribuíram, que na verdade é uma doença, não tem nada de demônio. Isso daí é coisa do Cristo da fé infantil, da fé isso, daquela igreja. Entendeu o problema? Sim. Então, e isso infelizmente aconteceu primeiro em âmbito protestante. Alguns teólogos protestantes, não vou citar o nome de nenhum, né? Foi em âmbito da Alemanha. Eu já tenho aqui uns 4 de mente, estou lembrando das minhas aulas de Dom Estevão Bittencourt, que saudade do meu professor. Pois bem, e aí é problemático. Quando você diz, não, isso daqui eu aceito, Jesus dialogando com Pôncio Pilatos, não, aí não tem nada de exagero e tal. Agora, multiplicar 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de 5, como é que se explica isso? Isso não se explica. Isso é coisa do Cristo da fé, desses alienados que escreveram o Evangelho. Isso é exagero, isso é mito. Se vocês acham que isso não existe e que isso não contaminou vários seminários no mundo inteiro, vocês estão enganados, viu? Vocês estão enganados. Essa distinção levada a esse extremo, infelizmente, leva a isso. Se você já ouviu uma pregação de alguém dizendo que o milagre dos pães e dos peixes não foi nada de extraordinário, não, foi uma vaquinha que fizeram. Ô menino, daqui uns 10, aqui vamos fazer uma vaquinha, uma solidariedade, porque não tem nada de espetacular, não tem nada de miraculoso. Dizer que existe milagre, isso é coisa do Cristo da fé dessas pessoas, ou então da fé alienada dessas pessoas que interpretam não tem nada de sobrenatural. Ou seja, reduziram Cristo, nosso Senhor, a uma figura que de divina não tem nada. De somente sobrenatural humana. Não tem nada. Veja, entendeu, Frei Gilson? Sim. Então, veja, a distinção enquanto tal, Cristo histórico e Cristo da fé, não há problema você fazê-la. Isto é, o Cristo que foi narrado, que está narrado no Evangelho segundo Mateus, é o Cristo que pode ser provado pelo documento de Suetônio, um historiador do Império Romano, Flávio Joséfo, etc. Os fatos podem ser averiguados pela arqueologia, pela história, pelos documentos de museus e assim por diante, pelos papiros. Nenhum problema. E o Cristo da fé? Claro, quem foi que escreveu aqui? Foi pagão? Não foi ateu.
nem pagão nem ateu, foram cristãos. Pessoas que experimentaram os evangelhos, testemunhas da ressurreição, se nós quisermos. Nenhum problema. O problema é aquilo a que chegaram certos teólogos protestantes da Alemanha de meados da primeira parte do século XX. Aí foi problemático. Você dizer que, não, isso aqui é Cristo da fé, isso aqui é invenção, isso aqui é exagero, não tem nada de sobrenatural, não tem demônio, não tem milagre, não tem ressurreição e assim por diante. Eu já ouvi dizer também que esses demônios é porque não tinha a ciência que nós temos hoje, então se atribuía tudo a demônios, mas na verdade era uma esquizofrenia, era uma doença, né? Ou seja, quer racionalizar tudo. Gostei da expressão. O racionalismo é uma chaga quando se interpreta a Escritura sem a tradição da Igreja. E o que é impressionante, Dom José Falcão, é o seguinte, que a pessoa que defende o Cristo histórico, que nem o senhor disse, eles defendem tanto a história, mas quando desfazem do milagre, eles estão justamente desfazendo a história, porque o milagre foi um fato histórico. Quantas mil pessoas viram aquilo? Gostei da resposta, gostei. A ressurreição é um fato histórico, sim ou não? A ressurreição é um fato histórico. Sim. As aparições do ressuscitado, a Maria Madalena, a Cleófas e seu companheiro, aos apóstolos, no cenáculo, no mar da Galileia, as 500 pessoas de que fala o apóstolo Paulo, das quais ele foi a última pessoa, e como há um abortivo a expressão dele, foram fatos históricos? Foram fatos históricos. O ressuscitado é uma personagem histórica? É uma personagem histórica. Vocês têm peixe aí? Comeu peixe. Conviveu com eles. Agora, o problema é que quando você leva ao extremo o Cristo da fé, isto é, o Cristo da fé de quem testemunhou. Não, ele está testemunhando uma coisa que a ciência não pode provar. Aí, vamos ver o que é ciência e vamos ver qual é a compreensão que você dá de história. Essa é a questão, que infelizmente ainda é um problema em vários seminários do mundo inteiro. Essa distinção que chega às raias do racionalismo, que é primo do paganismo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos tratando de um assunto muito importante. Aqui, uma visão dessa, racionalista, você acaba destruindo o Evangelho, você acaba destruindo a divindade de Cristo. E então o que nós estamos tratando aqui é de suma importância, e Dom José está deixando muito claro que isso penetrou na igreja, isso penetrou nos seminários. E vamos continuar, o programa de hoje está bom demais. Nós temos a certeza de que o que estamos tratando aqui é de suma importância para a nossa fé. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. O programa de hoje está bom demais. E olha, começamos a discutir um assunto muito interessante, o Cristo histórico, o Cristo da fé. E Dom José deixou muito claro, sim, dá para entender um Cristo histórico, sim, dá para entender um Cristo da fé. Agora o problema é quando você já começa a desfazer dos milagres de Cristo, da divindade de Cristo e querer achar sempre uma razão simplesmente humana, racional para as coisas. Dom José, o senhor terminou o bloco passado nos falando que porque não posso comprovar com a ciência, então não posso colocar nisto um dado de fé e, portanto, não foi histórico, é história contada. E aí a gente fica com essa questão. A pergunta minha para o senhor é o seguinte: a fé tem que se apoiar sempre naquilo que só a ciência pode comprovar? Então, para eu crer em algo, a ciência vai ter que comprovar isso? Se a ciência não conseguir colocar em um laboratório, se a ciência não conseguir me dar uma razão justificável, eu não vou crer? O ponto de partida para responder essa pergunta é a noção que se deve ter de ciência. A ciência matemática diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Mas esse axioma da ciência matemática
não se aplica à medicina. A Covid-19, ela não é o resultado da soma do quadrado dos catetos. E a eventual cura para essa enfermidade, você não vai encontrar nas tabelas, você não vai encontrar numa máquina calculadora e assim por diante. Ou seja, o que é ciência? Se por ciência você entende aquilo que é aplicado e válido para um âmbito científico, você precisa tomar muito cuidado. A teologia é ou não é ciência? A teologia é uma ciência como todas as outras. Ora, se a teologia é ciência, a ciência tem um objeto, e esse objeto é empírico. Epa, calma lá. Empírico? Vejamos o conceito de empiricidade. Não, no laboratório você tem que pegar alguma coisa para investigar. É algo palpável, é algo sensível, é algo que se vê ou que se escuta. A fonoaudiologia, ela trabalha com sons. E o som é algo que não se vê, mas que se percebe com o sentido. Muito bem. A matemática, ela trabalha com números. É uma realidade abstrata. Mas a medicina, o objeto da medicina é o corpo humano, a saúde do ser humano. A medicina trata dos rins. O especialista em rim, ele trabalha com uma realidade que se toca, que se vê, que está dentro do corpo. Uma realidade, portanto, material. O mastologista, ele trabalha com os seios. O pediatra trabalha com essa realidade. O odontólogo trabalha com os dentes e assim por diante. A ciência odontóloga, da odontologia, tem o seu objeto próprio. E tem também o seu método investigativo próprio. A teologia também. Então, precisamos encontrar um conceito de ciência que não seja restritivo, que não seja preconceituoso, que não seja limitado. Gosto muito, Umberto Eco era um grande escritor, já morreu, foi o autor da obra O Livro da Rosa. Lembra? É um livro antigo, O Livro da Rosa. O Nome da Rosa. Até sobre monges e tal. Um livro com um filme interessante. Já ouvi falar. Pois bem. E ele define a ciência da seguinte forma. A ciência é o estudo aprofundado de um objeto com um método próprio. Pegue um objeto, não necessariamente sensível, um objeto, Deus, o estudo aprofundado de Deus, com um método próprio. O método da ciência teológica se debruça sobre as fontes, Escritura, tradição e magistério. O método de joelhos. O objeto existiu, vamos às provas, vamos à história. E antes de chegarmos aqui, que é o começo, 2000 anos de história, daqui para trás, vamos. Os dados históricos, as provas. Não, quem prova que Deus existe? Alto lá. Você prova que os dentes têm cárie com os critérios da ciência matemática? Não. Você prova com um método próprio da odontologia. Da mesma forma que você prova a teoria da relatividade de Albert Einstein, física, não com os critérios do direito civil, não com os critérios da ciência aeronáutica. Cada ciência tem o seu objeto e tem o seu método próprio. A teologia tem um objeto, Deus Todo-Poderoso. Teologia cristã, Deus Todo-Poderoso que manifestou o seu amor aos homens na pessoa do Cristo encarnado. Esse é o objeto da ciência teológica cristã. Ciência teológica judaica, Antigo Testamento. Javé, eles não pronunciam, nós pronunciamos. Então, os judeus têm teologia, têm. Essa teologia é uma ciência teologia judaica. Porque tem um objeto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e tem um método investigativo. Tem as fontes, tem uma tradição que vem de Abraão até os dias de hoje. E tem um método de investigação.
todos os acontecimentos da história de Israel nos quais esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se revela e tem as fontes, o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Dito isso, é preciso tomar cuidado quando se diz, não, o Cristo histórico, a ciência não consegue provar. Epa, teologia é ciência. A ciência consegue provar que Deus existe. Só que não consegue provar com os critérios da ciência aeronáutica. Isso é avião, é helicóptero, enfim, a ciência astronômica, os critérios da NASA, os critérios da barreira do inferno em Natal, da Força Aérea Brasileira, etc. Não, aí é outra ciência. Porque essa ciência tem um objeto próprio e tem um método próprio. Definição de ciência. Cuidado com a definição de ciência. É o estudo aprofundado de um objeto com um método próprio. A teologia tem um objeto, Deus em Cristo. E tem um método próprio, o método das fontes, o método dos joelhos dobrados, o método da caridade que evidencia, que leva para o mundo, que comprova, que demonstra aos homens que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E as evidências do laboratório da igreja que comprova que esse objeto existe, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Pronto, aqui está o laboratório da igreja, que comprova que Jesus ressuscitou. E, Dom José, se nós formos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Ou seja, na nossa ciência teológica, nem sempre é preciso ver para crer. Então, é isto? Sim. Estamos gravando hoje. É verdade. Estamos gravando hoje no dia de São Tomé. O apóstolo que ficou conhecido como por causa da sua incredulidade. E é assim. Jesus, educadamente, puxou na orelha dele, não assim, mas puxou com muita educação, ele que disse, se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a mão no seu lado, se eu não tocar as suas chagas, eu não acreditarei. Isso no próprio dia, logo após a primeira aparição de Jesus, que foi no dia da ressurreição. Tomé não estava. E vimos o Senhor, disseram os apóstolos a ele. E aí ele disse isso, colocou essa condição. No domingo seguinte, Jesus se manifestou também a eles, aí depois de transmitir a paz, já foi direto para o cabra. Vem cá, seu cabra. Quer dizer, não disse cabra, eu estou aqui nordestinalizando o diálogo de Jesus. Vem cá, coloque aqui a sua mão, o seu dedo na minha chaga, etc, etc. Porque você viu, você acreditou. Não seja incrédulo, mas homem de fé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Exatamente. A ciência teológica tem um objeto, mas é um objeto que se ausenta dos sentidos. Mas se você não tiver uma prova visível de que aquela realidade existe, eu não tenho obrigação de acreditar. Que raciocínio bobo. Me responda, o ar existe? Existe. Você consegue vê-lo? Por favor, vai esfriar a sua cabeça. Redimensione, por favor, esse seu pensamento. A teologia tem um objeto, a fé tem um objeto, e esse objeto não se vê. E não é porque ele não é visto, e não é porque ele não é sentido pelos seus sentidos, experimentado pelos seus sentidos, que ele não existe. Ele existe sim. Ele é a certeza do que não se vê. Gente, é maravilhoso. Minha cabeça aqui já está borbulhando, vontade de continuar conversando este assunto. E eu tenho certeza que isso é muito importante. No mundo de hoje, tão questionador, mas veja, é tão bom ouvir Dom José Falcão, porque é um mundo questionador, mas muitas vezes sem base. É aquela coisa, né? É uma juventude que fica só repetindo o que o professor na faculdade disse, mas nem sabe o que o professor na faculdade disse. Nunca foi estudar, nunca foi conhecer direito. Então, é uma sociedade que questiona porque simplesmente fez uma pesquisa na internet e agora sai questionando todo mundo como se tivesse com a razão. Então, é bom ouvir
um Dom José Falcão nos trazendo que calma lá, não é bem assim, vamos com calma. E isso nos dá certeza de que nós estamos no caminho certo. O programa de hoje está bom demais, um breve intervalo e nós já retornamos. O nosso último bloco, o programa está acabando, é uma alegria ter você aqui conosco, o programa Força de Deus. O programa passa rápido, né? O programa passa muito rápido. Começamos o programa hoje falando sobre o caráter histórico dos evangelhos, foi muito importante, muito importante. Falamos também, perguntei para Dom José do Cristo histórico, o Cristo da fé, foi muito bom. E olha, no último bloco, perguntei a Dom José Falcão sobre ciência, né? Então, quer dizer que a gente só pode acreditar no que a gente vê, no que pode entrar num laboratório. E Dom José nos deu uma aula do que é ciência. Em primeiro lugar, é preciso entender o que é ciência, o que nós entendemos por ciência. Vamos seguir. E eu tenho uma pergunta. Dom José já tinha falado que iria citar o Catecismo da Igreja Católica. E eu tenho uma pergunta para Dom José, porque depois de o senhor ter nos apresentado abundantes provas na história da Igreja, sobretudo nos textos dos Santos Padres e no magistério da Igreja, de que os evangelhos foram inspirados por Deus, isso ficou muito claro, os evangelhos foram inspirados por Deus e que são apenas 4. A gente viu haviam vários evangelhos, mas a Igreja chegou a essa conclusão que os verdadeiros são apenas 4, nem menos nem mais. Os 4 têm origem apostólica, isso é tão bonito, a gente percebeu isso no que o senhor trouxe para nós. Eles têm origem apostólica, por isso tem o grande valor. E ao mesmo tempo são históricos, que o senhor trouxe para nós isso. Então eu gostaria que o senhor nos falasse como esses evangelhos foram transmitidos para nós. Transmissão também tem um sinônimo. É sinônimo de tradição. Traditio é um conjunto de coisas que transmite, que passa de um lugar para o outro. Esse conjunto está sempre em ato, desde Jesus até a consumação dos séculos. Como a transmissão se manifesta no tempo? Jesus transmite para nós tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Então, Jesus é a tradição do Pai para nós. Uhum. Tudo o que ele ouve do Pai, ele nos transmite. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelação caminha com transmissão. Transmissão é tradição. Tradição é uma manifestação da revelação. A revelação de Deus inclui essa categoria. Então, primeiro é preciso olhar Jesus transmitindo com sua pessoa, com os seus prodígios, mas também com seus lábios. Jesus é o transmissor. De Jesus para os ouvidos e para os olhos dos apóstolos. O começo da primeira carta de São João é assim. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, nós apalpamos o verbo da vida. Interessante como São João aqui fala da visão, fala da audição e fala da voz, fala do tato também, nós apalpamos. Aliás, Frei Gilson, vejamos como é que se transmite o Evangelho. Os evangelhos são transmitidos de Jesus para nós por essas realidades. Por favor, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho
e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. E mais adiante, versículo 3, eu acho que é importante ler. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Pronto, então Jesus transmite para eles veem visão, eles ouvem audição, eles tocam tato e transmitem. Isso é muito importante. Ora, Jesus não transmitiu escrevendo nada. Aqui eu vou escrever para vocês, depois leiam lá. Não, não foi assim. Jesus transmitiu pregando. Eles viram, eles ouviram prodígios, exorcismos, ressuscitações, o filho da viúva de Naim, Lázaro vem para fora, Talita, eu te ordeno, menina, levanta-te, as 3 ressuscitações, tantos e tantos exorcismos e as pregações. Eles viram, eles ouviram. E depois pregaram. Não tem nada escrito até então. Nos Atos dos Apóstolos, que narram a aventura da igreja, desde Pentecostes até a prisão de São Paulo, que é o tema do último capítulo dos Atos, não tem ninguém escrevendo. Claro que quem está escrevendo ali é São Lucas, mas São Lucas vai se converter depois que São Paulo se converter, e São Paulo vai se converter mais para frente. E quando Lucas se converter, ele primeiro vai investigar acuradamente, antes de começar a escrever o 3º Evangelho e antes de começar a escrever os Atos dos Apóstolos. Está claro? Então, onde é que eu quero chegar? Transmissão, primeiro oral, depois escrita. Ora, a transmissão oral é da igreja, é na igreja. Ide pelo mundo, pregai. Portanto, cronologicamente, a Bíblia não veio em primeiro lugar na história da igreja. A Bíblia é transmissão escrita. Mas antes da transmissão escrita, temos a transmissão oral. Está claro? Sim. Pronto. Esse primeiro dado é importante para a gente entender o catecismo da Igreja Católica, que vai aparecer aí, o texto. O defeito que Dom José tem, ele tem todos os defeitos do mundo, e um deles é, e a fonte? É citar o texto, ou da Escritura, ou dos padres da igreja, ou do magistério da igreja. Aqui é segurança total. Eu não posso fugir disso. Se eu fugir disso, se eu não respaldar, se eu não tirar, se eu não remeter a esses textos da igreja, escritura, tradição e magistério, eu me perco todinho e começo a me enrolar e a ficar titubeando, mas com a igreja não. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de 2 maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Por escrito, segunda forma, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Citamos a Dei Verbum, que aliás já foi abordada no encontro passado. Pois bem, a transmissão da palavra de Deus escrita aconteceu assim. Então, a Bíblia não caiu de paraquedas. A Bíblia não nasceu prontinha. E a Bíblia não foi a primeira preocupação dos apóstolos, como também não foi a primeira preocupação de Jesus para os apóstolos. Jesus não disse, ide pelo mundo inteiro e escrevei. Não. Ide pelo mundo inteiro e pregai. É claro, não podemos provar, mas é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, minha opinião,
antes da ressurreição, deve ter dito para eles, dentre as instruções, vocês vão primeiro pregar, depois cuidem de escrever. Talvez até Jesus tenha dito, olha, dentre vocês eu vou escolher 2. Você, seu garotinho, que eu gosto tanto, de quem eu gosto tanto. João, venha cá, devia ser o Pichote, devia ser um pontinha de rama assim, você que vai escrever. Mas só vai ser no final da sua vida. E a Mateus, vai você que tal, você vai ser o escolhido. Mas Senhor, não, eu vou ajudar vocês, Espírito Santo. Mas essa é só a opinião minha. E depois ele, no seu desígnio, deve ter dito, talvez tenha dito, é possível que tenha dito que um outro iria escrever mais um discípulo seu, viu, Pedro? Você vai estar muito ocupado, meu filho, enfim, com outras coisas, mais um. Você só vai escrever 2 cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, não sei. E São Lucas, bem, em todo caso, são conjecturas. O fato é que a preocupação primeira de Jesus é essa: vão pregar. Mais para frente, eu vou dizer qual é uma. Já escolhi quem são, e vocês vão descobrir quem foram aqueles escolhidos por mim, e que a igreja mais para frente vai ratificar essa minha vontade, os escritos que vão ser chamados os 4 evangelhos. Então, ou seja, meus queridos, a transmissão do evangelho chegou até nós segundo a ordem do Senhor, isso é importante ser dito, segundo a ordem do Senhor, de 2 maneiras, oralmente e de uma forma escrita. Primeiro preguem, e depois isso se tornou escrito. Ficou muito claro para nós. O programa de hoje foi bom demais, foi uma alegria ter você aqui. Eu já quero o próximo programa, semana que vem nós estamos aqui com você. Divulgue e vamos com força, não desista de acompanhar este programa. Vamos pedir a bênção de Deus e eu espero por você. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.